Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. Imediatamente a menina se levantou-se e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Também creio, Pai, que nós ficaremos também admirados com aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite em nossas vidas. Mas antes, Pai, que o Senhor possa estar ministrando a cada um de nós, porque nós queremos aprender com a Tua palavra, Senhor Deus, a esperar, a confiar e crer, Pai, naquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, e cremos que independente das etapas, independente das dificuldades, independente daquilo que possa se levantar contra nossas vidas, se o Senhor estiver conosco, nós seremos mais que vencedores. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa confiança em Ti, te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Quando eu estava lendo na verdade, o Senhor começou a ministrar e eu fui ler esse texto, né, que é um texto bastante conhecido, já pregamos eles algumas vezes, mas o Senhor não ministrou exatamente sobre o milagre A, B, C, aqui. Até porque, na maioria das vezes, quando a gente fala desse texto, a gente fala muito mais da mulher do fluxo de sangue, né? É muito mais conhecida, talvez, a história da mulher do fluxo de sangue do que a história da ressurreição da filha de Jairo. Mas o Senhor estava falando exatamente sobre a questão de Jairo, sobre a questão de como aquele homem teve que passar por umas etapas, teve que passar por algumas situações para ver o seu milagre, para receber o seu milagre, para viver o seu milagre. Não é diferente, amados, conosco. Às vezes nós precisamos passar por lutas, por situações, para que quando a gente chegue a ver o nosso milagre acontecer, ele seja algo em que venha também nos impactar e impactar a outros. Tem milagres na sua vida que talvez só você e Deus saibam. Tem coisas na sua vida que é quase que particular,
é quase que num privado. Ah, eu estava com isso, estava com aquilo, estava com uma dorzinha aqui, o Senhor me curou, amém. Mas tem milagres que traz a todos um espanto, tal é o tamanho e tal é o impacto desse milagre. E quando a gente estava ministrando sobre essa palavra, falando exatamente sobre lendo, orando, né? Porque a gente vai pedindo a Deus a direção, vai ouvindo, vai lendo, vai pedindo a Deus uma direção. O Senhor começou a ministrar sobre etapas de um milagre. E curiosamente ele me levou para esse texto. Ele primeiro me trouxe o título, que é algo que é tão difícil de eu dar, é o título de uma mensagem. Às vezes a gente acaba uma mensagem, os meninos atrás me perguntam assim, qual o título da mensagem? Eu falei, cara, calma aí, deixa eu ver aqui, escolhe um aí, porque não é algo, é o que eu falei, é como uma editora, deve ser muito difícil dar um nome a um livro, e como o nome do livro faz diferença na hora da venda. Às vezes uma mensagem é a mesma coisa, você tem mensagem que você está passando na internet, que você vê o título, aquilo te chama a atenção e você quer ver, ouvir a mensagem, né? Mas nesse caso o Senhor me trouxe realmente a mensagem, ele me levou para o texto. E aí dentro do texto ele foi me dando cada um e eu fui anotando ali conforme eu ia lendo, conforme eu ia estudando. Então a primeira etapa de um milagre, pelo menos na vida de Jairo foi assim, e eu creio que na nossa também deve ser, pelo menos essa primeira etapa, ela é importantíssima, chama-se adoração. Primeira etapa é a adoração, está no verso de número 22, ele diz assim a palavra do Senhor: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Querido, Jairo era um homem importante, é como se a gente fosse falar hoje, é como se ele fosse um pastor presidente de uma grande igreja. Ele era como se fosse alguém muito importante para aquele lugar, para aquela região. Ele era alguém, um judeu, alguém que seria alguém conhecedor. E a Bíblia diz que ele vai ali e adora. Como? Se prostrando aos pés de Jesus. E nós sabemos, querido, a Bíblia tem diversas passagens em que pessoas se prostram diante de anjos e anjo manda se levantar, se não for a teofania, se não for a manifestação da presença de Deus. E ali a gente sabe, mais ainda, homens não devem ser adorados, mas ele estava diante do Senhor Jesus, do Senhor que poderia fazer algo pela vida dele. Então a primeira etapa de um milagre chama-se adoração. Salmo de número 95, verso 6. A Bíblia vai nos mostrar, queridos, que existe essa possibilidade de eu e você adorar também. A Bíblia diz assim, ó, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. E é exatamente isso que Jairo faz. Adora, se prostra, se ajoelha diante do seu Criador. E diante do Criador da sua filha, que era o alvo, o objetivo do seu milagre. Então a primeira etapa do milagre na vida de Jairo foi a adoração. A Bíblia vai nos mostrar, querido, diversas passagens em que Deus é adorado de maneira prostrado, que pessoas se prostram diante de Deus. A Bíblia vai dizer para nós, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que Josafá convoca o povo a se prostrar diante de Deus. Vamos ler do verso 1 ao 4 rapidinho, só essa 2 Crônicas 20, verso 1 ao 4, diz assim, depois disso os moabitas e os amonitas, como alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor.
E a Bíblia vai dizer que lá na frente, bom, o que mais? Que ele se prostra, que ele convoca o povo a jejuar e adorar prostrado diante do Senhor. Querido, a adoração tem que ser uma etapa permanente em nossas vidas. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que Deus busca os verdadeiros adoradores. Para quê? Para realizar milagres, para ver o seu nome exaltado, para ver o seu nome glorificado. Então, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos declarando: sabemos que a nossa total dependência está no Senhor. E foi isso que aquele homem ali, Jairo, se fez diante do Senhor, se prostrou. A Bíblia vai nos mostrar outras. A Bíblia diz que quando Jesus faz um grande milagre, né, a pesca maravilhosa, Pedro se admira e se prostra, envergonhado, dizer: se ausente de mim, porque eu não sou digno nem de estar perto. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que Davi, quando está buscando pelo milagre, pelo seu filho ali, ele se prostra, chora, adora ao Senhor, passa a noite toda adorando, prostrado. Então a adoração é uma etapa do milagre na vida de Jairo, amém? A segunda etapa do milagre na vida de Jairo chama-se humilhação. Ah, mas eu não quero me humilhar diante de ninguém. Primeiro você está se humilhando diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E era isso que Jairo tinha entendimento. A Bíblia vai nos mostrar assim: insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Lhe suplicou insistentemente. Amado, tem pessoas que falam assim: ah, eu não vou incomodar mais o mestre, eu não vou incomodar mais o Senhor com meus problemas. Incomode a ele sim, insista sim, continue crendo sim, continue clamando a ele sim. Ah, mas eu não mereço, eu não posso, eu não quero, eu não... Amado, adore, insista, persevere pelo seu milagre, não deixa nada, não deixa o orgulho, a vaidade, o ego, nada impedir de você insistir pelo seu milagre. Jairo tinha um objetivo muito grande, muito sério. Ele queria ver a cura da sua filha e não permitiu que a sua posição, não permitiu que a região ou que as pessoas fossem falar dele. Nada era impedimento para Jairo, porque mais o que ele queria era ver o milagre acontecer. E por isso ele insistiu, suplicou. Suplicar, querido, quase que é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais forças, me ajuda, vem comigo. E o Senhor, diz a palavra, que ele foi, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Depois você pode ler com calma lá no Salmo de número 51, esse é o verso 17, mas todo o Salmo 51 é um salmo de humilhação, onde Davi se prostra, se coloca como pecador, reconhece as suas falhas. Ou seja, Davi não estava ali questionando em ser rei, ele estava exatamente se colocando como alguém que era servo do Rei dos Reis. Amém? Depois a Bíblia vai nos mostrar outra etapa do milagre na vida de Jairo, chamado obstáculos. Quais eram os obstáculos? Se você ler a partir do verso de número 24, na parte B, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Se você for ler o texto, exatamente a passagem que tem a cura da mulher do fluxo de sangue, aonde existia uma grande multidão, aonde existia algumas situações de... O que Jairo mais tinha naquele momento era pressa, era uma necessidade, porque era urgente o seu caso, mas ainda assim existia uma multidão, existiam pessoas tentando tocar em Jesus, e mais ainda, existia alguém que chamou a atenção de Jesus.
Os obstáculos, querido, até nós alcançarmos o nosso milagre, também vão se levantar, quero te dizer. Os obstáculos também vão acontecer. Pessoas vão se colocar, vão falar coisas contra a sua vida, vão tentar te atrapalhar de alguma maneira, mas eu quero te dizer que se o Senhor for contigo, nada é impedimento para o teu milagre. E a Bíblia diz que o Senhor estava com o lado do Jairo. A Bíblia diz que o Senhor seguia com Jairo em direção à casa dele. Mas os obstáculos surgiram, as lutas surgiram, as dificuldades surgiram. Por que isso? Para nos mostrar, querido, que os obstáculos também vão tentar impedir de eu e você alcançarmos os nossos milagres. Mas é interessante, por isso que eu falei que às vezes a gente se perde na história, porque Jairo ali é esquecido, pelo menos no texto, Jairo não é mencionado. E por quê? Porque às vezes os obstáculos parecem que encobrem a sua vida diante do Senhor, mas eu quero te dizer, o Senhor não te perdeu de vista, o Senhor não perdeu a sua vida do controle, do comando. O Senhor continuou tendo comando sobre a vida de Jairo, da filha dele, assim como tem da sua, querido. Os obstáculos não vão impedir de você ver e alcançar os seus milagres. Outra coisa que era uma etapa de um milagre na vida de Jairo eram as palavras contrárias. Eram palavras que se levantavam. A Bíblia diz para nós no verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Querido, presta bem atenção nesse detalhe. Palavras de pessoas que estavam chegando da casa de Jairo. Às vezes são pessoas da sua casa, às vezes são pessoas da sua família, às vezes são pessoas próximas a você, é que vão tentar te desencorajar, é que vão tentar trazer palavras de desânimo, é que vão tentar trazer palavras para você desistir, desanimar. Se Jairo, a Bíblia é bem clara, Jairo poderia ter desistido naquele momento, mas a Bíblia nos mostra, querido, que o homem pode traçar plano, mas a resposta final vem do Senhor. Então, amado, o que Jairo precisava era não dar ouvidos a palavras que não fossem da parte de Deus. Por quê? Porque qualquer palavra pode cair por terra, mas a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E Jesus tinha dado uma palavra para ele, o quê? Vamos. Jesus já falou contigo coisas que você às vezes tem desistido, tem desanimado, mas você precisa perseverar em Deus, você precisa crer, você não vai desanimar, querido, em nome de Jesus. E esse é um outro obstáculo, que era uma etapa de um milagre, aliás, na vida de Jairo, chamado fé. Por quê? Porque no verso 36 diz assim a palavra do Senhor, mas Jesus, sem acudir atrás das palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. O que Jesus disse para aquele homem é, não temas, crê somente, ou seja, tenha fé. Por quê? Porque eu já disse que vou lá fazer. Em Hebreus 11:6, nós lemos na semana passada, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que Jesus estava dizendo é, continue agradando ao Senhor, vamos em direção à tua casa. O Senhor diz para você nessa noite, não desanime, crê somente, não temas, crê somente, não dê ouvidos àquilo que os outros estão falando, não deixa que as pessoas te abalem, não deixe que a falta de fé venha a ser maior do que a confiança, a fé no Senhor. Continue crendo-se, continue crendo, se o Senhor está contigo, não temas, crê somente, não temas, crê somente. A outra coisa que foi preciso, como uma etapa do milagre na vida de Jairo, foram as más
companhias. Como assim? Vamos ler no verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhassem, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. O que Jesus fez? Tirou as más companhias. Quem eram as más companhias? Aqueles que estavam trazendo palavra de desânimo, aqueles que estavam trazendo palavras contrárias, aqueles que estavam tentando desanimar, aqueles que estavam tentando colocar uma barreira maior do que aquela multidão lá em relação a Jairo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33, vamos ler. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Quais seriam os bons costumes naquele momento? É ele continuar crendo, ele continuar ouvindo a palavra do Senhor, ele continuar confiando que Jesus estava com ele em direção ao milagre dele. Querido, as más companhias são aquelas pessoas, a Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque essas más companhias vão levar ao pecado, as más companhias vão levar ao afastamento de Deus, as más companhias vão levar a palavras contrárias àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não permita, querido. Essa foi uma outra etapa do milagre na vida de Jairo. E a sétima e última que eu coloquei, mas você pode até achar mais, procura, depois vem falar comigo, tem mais isso, porque às vezes você vê detalhes, às vezes o Senhor fala contigo, mas foi algo que o Senhor falou comigo, foi a questão da confiança e perseverança. Olha o que a Bíblia diz para nós no verso 40 a 42. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jairo precisou o quê? Perseverar, confiar, continuar crendo naquilo que o Senhor ia fazer na vida dele e da sua filha. Por quê? Porque ele acabara de ouvir: sua filha está morta. Quantas pessoas já falaram para você: o teu sonho está morto? Quantas pessoas já falaram para você: a tua esperança acabou? Quantas pessoas já falaram para você que não tem mais jeito, que a tua vida agora é só para baixo, só de derrota, que a sua vida agora não tem mais valor, que a sua vida agora não tem mais nenhum sentido? Há poder no nome do Senhor Jesus, querido. Não tome essa palavra para a tua vida, não. Continue crendo, continue perseverando, continue acreditando que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Que aquele que disse para você: eu vou fazer, ele vai fazer mesmo. Abra, por favor, Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ler o verso 38 e 39. Acho que é isso, que agora até minha letra já está difícil de entender. Quando eu falo quando eu escrevo, eu e Deus sabemos, depois só Ele. Mas é isso mesmo, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Fica aí, presta bem atenção nesse versículo em relação a Jairo. Jairo precisou viver pela fé. Por quê? Porque ele tinha ouvido uma palavra: sua filha está morta. Mas ele continuou crendo, viveu pela fé. E diz mais ainda: se retroceder, não me agradarei dele. Jairo não voltou atrás. Jairo não retrocedeu. Jairo não ficou com a palavra. Jairo poderia dizer: Jesus, volta daqui, acabou. Mas o que ele fez? Perseverou.
No verso 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você pode repetir isso comigo? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. E foi exatamente isso que aconteceu em Jairo. Jairo perseverou, Jairo não retrocedeu, Jairo continuou andando em direção à sua filha, ao seu milagre, e ali houve a perseveração e a preservação da vida. O Senhor deu vida à filha de Jairo. O Senhor vai trazer vida aos seus sonhos. O Senhor vai trazer vida àquilo que você tem buscado. O Senhor vai trazer vida àquilo que você achava que estava morto. Não importa o que estavam dizendo, não importa o que estavam colocando em direção ou relação à sua vida. Em nome de Jesus, crê, querido. Passe por todas as etapas, comece adorando ao Senhor, continue confiando, continue crendo, passando por cima dos obstáculos, não retrocedendo, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.